Olá, pessoas! Fora de estrada, especificações do veículo e como dirigir em cada tipo de terreno. Dirigir um veículo off-road em terreno acidentado é uma aventura, e todas as dicas off-road possíveis são bem-vindas. Porque mais do que coragem, você também precisa ter experiência e habilidades específicas para não correr nenhum risco de segurança quando enfrentar um terreno difícil. Para ajudar os motoristas a terem a habilidade e conhecimento necessário, existem alguns cursos de capacitação em condução off-road. Dirigir um 4x4 da maneira correta. O fora de estrada exige experiência prática, não resta dúvida. Ficar atento a alguns conhecimentos básicos sobre o seu carro é fundamental para curtir ao máximo as aventuras de uma boa trilha. Por isto, reuni algumas informações e dicas para off-road úteis para quem sabe que um pouco de teoria aliada à prática pode transpor obstáculos com muito mais facilidade. Comece sempre observando as especificações importantes que definem as capacidades e limites do seu veículo, normalmente disponíveis no manual do automóvel. Mas se você deu um passo a mais e já preparou seu carro com uma suspensão para off-road sob medida, procure conhecer as novas especificações junto a um especialista técnico. Tendo essas informações em mente, fica mais fácil pilotar o seu 4x4. Veja esse glossário técnico e especificações do veículo fora de estrada. Ângulo de entrada e ângulo de saída. Os ângulos de entrada e ângulo de saída determinam a capacidade de um veículo off-road subir e descer obstáculos. Especificado em graus, ela mostra o limite do veículo encarar de frente ou de ré um obstáculo tal como uma rampa íngreme, desníveis ou degraus. O ângulo de entrada, também chamado de ângulo de ataque, é formado entre o solo e a reta que vai do ponto mais à frente do para-choques ao ponto onde o pneu encosta no obstáculo. O ângulo de saída é calculado da mesma forma, mas na parte traseira do veículo. A instalação de acessórios pode diminuir a capacidade de ataque e saída do veículo, e por isso devem ser instalados de forma a minimizar os efeitos negativos. Fique atento. Inclinação máxima do veículo. A inclinação máxima do veículo é a capacidade do mesmo vencer obstáculos trafegando inclinados sem tombar. Informada em graus, essa medida especifica o ângulo formado pelo solo em relação a um plano inclinado. Este limite está intimamente ligado com a altura do veículo, centro de gravidade e a distância entre as rodas de um mesmo eixo. Cargas no bagageiro superior reduzem a capacidade de inclinação do veículo, bem como o aumento da altura do veículo do solo. Tenha em mente esta medida do seu veículo e acostume-se a verificar visualmente a inclinação do terreno. Rampa máxima ou ângulo máximo de subida. O ângulo máximo de subida é a capacidade que o veículo fora de estrada 4x4 tem de subir rampas inclinadas. O valor em graus indica a inclinação da rampa que o veículo é capaz de subir. Em percentual, corresponde ao cálculo de proporção entre deslocamento vertical e horizontal. Relaciona-se com a capacidade motriz, relação peso-potência, a transmissão e limitações mecânicas do automóvel, tais como sistemas de lubrificação e captação de combustível. Uma limitação típica para veículos fora de estrada movidos a gasolina e alimentados por carburador é o limite de injeção e captação da cuba do sistema. Depois de uma certa inclinação, o carburador começa a falhar por alimentação inadequada, tanto inclinação longitudinal como lateral, e impede que o veículo prossiga. Vão máximo e distância máxima do solo. A menor distância dos componentes do veículo 4x4 do chão normalmente é a do diferencial, já que esse é o componente mais próximo do solo. Essa capacidade é importante pois determina, principalmente, o quão profundos podem ser os sulcos e valas que o veículo 4x4 poderá passar longitudinalmente. Já o vão máximo é a capacidade de transposição em trechos alagados. Na maioria dos casos é a altura do solo ao ponto de captação de ar do motor ou a altura máxima que o fabricante garante que a água não vai interferir no bom funcionamento do veículo. Ao ultrapassá-la, pode-se causar um calço hidráulico no motor, aspiração de água pelo duto de ar com sérias possibilidades de danos irremediáveis, a invasão da água em outros sistemas mecânicos, câmbio, diferencias,
tanque de combustível, etc., ou a avaria de algum sistema eletrônico, central de comando do motor ou outros. Dicas para o fora de estrada: como transitar em diferentes tipos de solo com seu 4x4. Agora vamos apresentar os diferentes tipos de terrenos mais comuns de se encontrar no fora de estrada brasileiro, e dar algumas dicas rápidas de como enfrentar as adversidades que cada terreno pode proporcionar ao seu veículo. Terra batida. Só acione a tração total quando o terreno estiver escorregadio. Acionar a tração total em terra seca poderá causar esforços desnecessários à transmissão, provocando um desgaste acentuado ou risco de quebra. Fique sempre atento a buracos e outros obstáculos, e mantenha uma velocidade segura, não exagere mesmo em uma reta que parece segura. Lama. Acione a tração total. Acione a reduzida, conforme a necessidade. Use a direção com movimentos leves, evite curvas rápidas ou mudanças bruscas de direção, e utilize o freio moderadamente. Freadas bruscas desequilibram o veículo. Areia. Acione a reduzida. Acione a tração total apenas nos piores casos que o veículo esteja com dificuldade de tração. Não arranque bruscamente para não atolar. Use o motor em regime médio-alto de rotações. Evite a troca de marchas, e diminua a pressão dos pneus para aumentar a flutuação. Cascalho. Somente acione a tração total em piso muito escorregadio. Atenção ao trabalho da suspensão. Lembre-se que o freio perde a eficiência com a ondulação, e cuidado com a tendência de desgarrar em curvas. Pedras. Analise as saliências e cantos vivos das pedras, com musgo, antes de se aventurar. Cuidado com os pneus que podem cortar-se. Acione a reduzida e tração total conforme a necessidade, e mentalmente, simule os comandos e movimentos que devem ser feitos. Costela de vaca. Atenção com o trabalho da suspensão, ressonância. Defina a melhor velocidade para a suspensão, e lembre-se que as curvas ficam comprometidas com as ondulações do terreno. Descida íngreme. Acione a reduzida. Use a mesma marcha que seria usada para subir. Não freie bruscamente, só controle a velocidade. Nos pisos lisos controle o veículo com o acelerador, e acione a tração total, principalmente em pisos acidentados e lisos. Valas e valetas. Cruze terrenos em ângulo, não de frente. Mantenha uma roda na valeta e as outras 3 fora. Mantenha um ritmo constante. Evite parar dentro, e acione a reduzida e tração total conforme o caso. Lamaçal e atoleiro. Analise a melhor forma de abordagem. Acione a reduzida e tração total. Acelere o suficiente para manter a velocidade do carro, e estude a opção de usar, ou não, os sulcos de outros carros. Dunas. Acione a reduzida e a tração total. Não arranque bruscamente. Ao subir, ganhe embalo suficiente para chegar ao final. Não troque de marcha nem pare de acelerar, e ao descer faça-o verticalmente e desça acelerando. Erosões. Analise calmamente o terreno. Acione a reduzida e a tração total. Não posicione os pneus nos sulcos mais fundos. Apoie os pneus nas laterais. Não apoie um dos lados num ponto muito alto. Água e alagados. Se não conhecer, verifique a profundidade a pé. Acione reduzida e a tração total, e mantenha uma velocidade constante, formando uma pequena onda à frente do veículo 4x4. Dicas para o fora de estrada, suspensão e equipamentos. Conhecimento do veículo, capacidade de análise de situações e habilidade para vencer os fatores surpresa definem um verdadeiro off-roader. E contar com amortecedores desenvolvidos especificamente para o fora de estrada pode fazer a diferença. Customizar o 4x4 para enfrentar trilhas e rallies é comum,
mas além dos itens básicos como pneus, guincho e snorkel para o motor, lembre-se de verificar outros itens como motor, rodas e a suspensão. Vá até um consultor especializado em fora de estrada. Obrigado por assistir e deixe o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.